Esqueça o que você pensa saber sobre a medicina medieval. Por séculos, imagens distorcidas de curandeiros supersticiosos e práticas brutais dominaram nossa imaginação, obscurecendo uma era de notável progresso e um profundo, ainda que diferente, entendimento do corpo humano e da doença. Mas e se eu lhe dissesse que a Idade Média não foi um período de estagnação, mas sim um cadinho onde as sementes de muitas das nossas práticas de cura modernas foram plantadas? E se pudéssemos desvendar esses mistérios, não com o horror, mas com uma curiosidade serena, permitindo que a história se desenrole diante de nós como um pergaminho antigo, revelando saberes esquecidos e lições surpreendentemente relevantes. Prepare-se para uma jornada tranquila e profundamente reveladora. Este não é um mergulho apressado em fatos, mas uma exploração contemplativa da medicina medieval, uma história aconchegante de cura. Convidamos você a se acomodar, respirar fundo e permitir que o véu do tempo se levante, revelando um mundo onde a cura era tanto arte quanto ciência, mistério quanto método. A Era Medieval, que se estendeu por cerca de 1000 anos, do século V ao XV, é frequentemente rotulada como as Idades das Trevas. Essa denominação evoca imagens de ignorância, superstição e um declínio geral do conhecimento. No entanto, essa é uma visão simplificada e, em grande parte, imprecisa. Longe de ser uma era de escuridão intelectual, a Idade Média foi um período de crescimento cultural e intelectual significativo na Europa. Foi o berço das primeiras universidades, onde o estudo da medicina, da filosofia e do direito floresceu. Catedrais majestosas foram erguidas. A filosofia escolástica se desenvolveu e um vasto corpo de conhecimento clássico, preservado e traduzido por estudiosos árabes e europeus, foi reintroduzido e assimilado. A arte, a arquitetura e a literatura atingiram novos patamares de complexidade e beleza, refletindo uma sociedade vibrante e em constante evolução. E, surpreendentemente para muitos, a medicina não ficou à margem desse progresso. Embora fundamentalmente diferente da nossa compreensão moderna, a medicina medieval não era puramente baseada em bruxaria ou ignorância. Era um campo em desenvolvimento, influenciado por legados greco-romanos, árabes e pela observação empírica. Mitos comuns sobre a medicina medieval persistem em nossa cultura popular, pintando um quadro de barbarismo e futilidade. Um dos mais difundidos é que os médicos medievais eram charlatães ignorantes, que a higiene era inexistente e que as pessoas morriam de forma horrenda por qualquer arranhão. A realidade, porém, é mais complexa e fascinante. Por exemplo, a ideia de que a cirurgia era sempre brutal e fatal é um exagero. Embora a falta de anestesia e a compreensão limitada da asepsia tornassem os procedimentos incrivelmente dolorosos e arriscados, cirurgiões medievais realizavam intervenções surpreendentemente sofisticadas para a época, como a remoção de cálculos na bexiga, a redução de fraturas e até certas formas de cirurgia ocular. A cirurgia, de fato, era uma disciplina separada da medicina universitária, muitas vezes praticada por barbeiros cirurgiões, que acumulavam conhecimento prático através da experiência. Outro mito é que a Idade Média não tinha qualquer noção de higiene. Embora a compreensão dos micro-organismos fosse inexistente, muitas cidades medievais tinham sistemas de esgoto rudimentares, banhos públicos e regulamentos para o descarte de resíduos. Mosteiros, em particular, eram centros de limpeza e ordem, com jardins de ervas medicinais e práticas de higiene relativamente avançadas. A ideia de quarentena, por exemplo, que se tornou crucial durante a Peste Negra, é uma inovação medieval que demonstra uma compreensão pragmática da contenção de doenças infecciosas. Há também a crença de que a medicina medieval era dominada puramente pela superstição
e pela fé cega. Embora a Igreja e a fé cristã desempenhassem um papel central na vida das pessoas e na cura, através de relíquias, orações e santos padroeiros, isso coexistia com um corpo de conhecimento racional e empírico. A teoria humoral, herdada dos antigos gregos e romanos e refinada pelos árabes, fornecia uma estrutura lógica para o diagnóstico e tratamento, baseada no equilíbrio dos fluidos corporais. A observação de sintomas, a interpretação da urina e do pulso e o uso de um vasto arsenal de plantas medicinais eram práticas baseadas em séculos de experimentação e transmissão de conhecimento. A realidade é que a medicina medieval era um sistema multifacetado, uma mistura intrigante de filosofia antiga, observação empírica, crenças espirituais e práticas pragmáticas. Não era perfeita, longe disso, e muitas vezes era dolorosa e ineficaz pelos nossos padrões modernos. Mas era um sistema que tentava, com os recursos e o conhecimento disponíveis, aliviar o sofrimento e prolongar a vida. Nosso objetivo com este vídeo é desmistificar essa era, proporcionando uma jornada relaxante e profundamente informativa. Queremos ir além dos clichês e mergulhar nas nuances da vida e da cura medievais. Através de uma narrativa envolvente e de um tom sereno, exploraremos os fundamentos teóricos, os protagonistas da cura, as maravilhas da farmácia verde, os desafios da cirurgia e as sombras das grandes epidemias que assolaram o continente. Esta será uma exploração aconchegante, convidando-o a absorver o conhecimento em seu próprio ritmo, sem a pressão de jargões excessivos ou imagens perturbadoras. A promessa é de uma imersão profunda, que não apenas educará, mas também o fará ver a Idade Média sob uma nova luz, reconhecendo a engenhosidade e a resiliência de nossos ancestrais. Ao final desta jornada, você terá uma compreensão muito mais rica e compassiva de como a humanidade buscou a cura em um tempo tão distante, mas cujas raízes ainda se entrelaçam com a medicina que conhecemos hoje. Prepare-se para desvendar os segredos de uma era onde a cura era tanto mistério quanto a mais vital das ciências. O véu do tempo se levanta, revelando um mundo onde a compreensão da saúde e da doença era tecida com fios de filosofia antiga, observação atenta e uma profunda reverência ao cosmos e ao divino. Se no segmento anterior começamos a desmistificar a Idade Média, agora mergulharemos no coração de sua teoria médica, um sistema que por mais de 1000 anos moldou a forma como as pessoas entendiam seus próprios corpos e as forças que os afligiam. Imagine um mundo onde seu bem-estar era ditado pela harmonia de 4 fluidos internos e as estrelas no céu. Essa era a complexa e, para nós, misteriosa visão medieval da saúde. No centro da medicina medieval, pulsava a teoria humoral, uma herança milenar que remonta aos gregos antigos, notavelmente a Hipócrates, e que foi sistematizada e expandida por Cláudio Galeno, um médico e filósofo romano do século II depois de Cristo. Para os medievais, Galeno era a autoridade inquestionável, o príncipe dos médicos. Sua teoria postulava que o corpo humano era composto por 4 humores essenciais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Cada um desses humores estava intrinsecamente ligado a um elemento primordial: o sangue ao ar, a fleuma, a água, a bile amarela ao fogo e a bile negra à terra, e possuía qualidades específicas. O sangue era quente e úmido, a fleuma fria e úmida, a bile amarela quente e seca, e a bile negra fria e seca. A saúde, nesse paradigma, não era apenas a ausência de doença, mas um estado de eucrasia, um equilíbrio perfeito e harmonioso desses 4 humores. Quando esse equilíbrio era perturbado, seja por excesso ou deficiência de um ou mais humores, surgia a discrasia, ou seja, a doença. Por exemplo, um excesso de sangue poderia levar à febre e à pletora,
enquanto um excesso de fleuma poderia manifestar-se como letargia ou resfriados. A bile amarela em demasia era associada a temperamentos coléricos e problemas hepáticos, e a bile negra a melancolia e doenças do baço. A observação de fezes, urina, suor e até mesmo o temperamento do paciente eram pistas vitais para o médico identificar qual humor estava desequilibrado. A cor da urina, sua densidade e até mesmo a presença de sedimentos eram cuidadosamente analisadas, pois acreditava-se que refletiam o estado interno dos humores. O pulso, sua força e ritmo também forneciam informações cruciais sobre a distribuição e o movimento dos humores. A beleza e talvez a complexidade dessa teoria residia em sua capacidade de explicar quase todas as condições de saúde e doença, desde uma dor de cabeça até uma epidemia. O tratamento, por sua vez, visava restaurar a harmonia perdida. Se havia um excesso de sangue, a sangria era uma prática comum e lógica. Se a bile amarela estava em desequilíbrio, purgativos ou eméticos seriam administrados para expelir o excesso. Dietas específicas, banhos, repouso e até mesmo o ambiente em que o paciente vivia eram ajustados para influenciar os humores, trazendo-os de volta à sua proporção ideal. Não se tratava apenas de suprimir sintomas, mas de realinhar as forças vitais internas do corpo com as influências externas do mundo. Mas a teoria humoral não operava em um vácuo. A Idade Média era, por sua natureza, uma era profundamente religiosa, e a Igreja Católica exercia uma influência imensa sobre todos os aspectos da vida, incluindo a medicina. A doença era frequentemente vista não apenas como um desequilíbrio humoral, mas também como um castigo divino por pecados, um teste de fé, ou mesmo uma possessão demoníaca. Essa perspectiva não anulava a medicina humoral, mas a complementava, adicionando uma dimensão espiritual à compreensão da enfermidade. Assim, os tratamentos médicos podiam ser acompanhados ou até mesmo precedidos por práticas religiosas. Orações fervorosas eram uma constante, tanto por parte do paciente quanto de sua família e da comunidade. Peregrinações a santuários de santos, conhecidos por suas curas milagrosas, eram comuns, buscando a intercessão divina. Relíquias sagradas eram aplicadas sobre o corpo do enfermo, e rituais de exorcismo podiam ser realizados em casos de suspeita de possessão. A fé na recuperação, a crença de que a vontade de Deus era o fator derradeiro na cura, era uma força poderosa. Muitos hospitais medievais, os primeiros protótipos de nossas instituições de saúde modernas, eram fundados e administrados por ordens religiosas, como mosteiros e conventos. Nesses locais, a cura física e a espiritual andavam de mãos dadas, com monges e freiras cuidando dos doentes e proporcionando conforto tanto para o corpo quanto para a alma. O cuidado com o corpo doente era um ato de caridade e um serviço a Deus. A Igreja também influenciou a medicina através de suas restrições. Embora não houvesse uma proibição universal e absoluta da dissecação humana, a prática era frequentemente desaprovada ou estritamente regulamentada, especialmente em certas épocas e regiões. Isso significava que o conhecimento anatômico muitas vezes tinha que ser derivado de textos antigos, observações em animais, ou, em alguns casos, de dissecações limitadas e clandestinas. Essa limitação, embora desafiadora, não impediu o avanço, mas direcionou a pesquisa para outras áreas, como a fitoterapia e a observação clínica. E como se a dança dos humores e a voz da fé não fossem suficientes, o olhar medieval se voltava também para o céu. A astrologia era uma ciência respeitada e parte integrante do currículo universitário em muitas das nascentes universidades medievais, lado a lado com a medicina. Acreditava-se que os corpos celestes, planetas, estrelas e as constelações do zodíaco
exerciam uma influência direta e poderosa sobre o corpo humano e a ocorrência de doenças. Cada signo do zodíaco era associado a uma parte específica do corpo ou a um humor, em um conceito conhecido como melotesia, o homem do zodíaco. Um médico medieval, ao diagnosticar um paciente, frequentemente consultaria um mapa astral para determinar a posição dos planetas e as influências astrológicas no momento do nascimento do paciente ou no início da doença. Essa informação poderia guiar o tratamento, indicando o momento mais propício para realizar uma sangria, administrar uma erva específica ou até mesmo para a colheita de plantas medicinais. Por exemplo, um procedimento cirúrgico poderia ser adiado se a lua estivesse em um signo desfavorável para a parte do corpo a ser operada. A astrologia não era vista como superstição, mas como uma ferramenta racional para entender a complexa rede de influências cósmicas que afetavam a saúde terrestre. Era uma tentativa de mapear as forças invisíveis que atuavam sobre a vida humana, integrando o microcosmo do corpo humano com o macrocosmo do universo. Essa intrincada tapeçaria de crenças, a fisiologia dos humores, a doutrina da igreja e a influência dos astros, formava a espinha dorsal da medicina medieval. Não era um sistema simples ou ingênuo, mas uma estrutura de pensamento multifacetada que buscava compreender e intervir na doença de uma forma que fizesse sentido dentro da cosmovisão da época. Era um sistema que, apesar de suas limitações à luz do conhecimento moderno, representava uma tentativa séria e sofisticada de cura. Compreender essa base filosófica é crucial para apreciar o trabalho dos operadores da cura da Idade Média, pois, armados com essa visão de mundo e muitas vezes limitados pelas ferramentas disponíveis, esses homens e mulheres se dedicavam a aliviar o sofrimento. No nosso próximo segmento, desvendaremos quem eram esses indivíduos, quais eram seus papéis e como eles aplicavam essas teorias na prática diária, desde os eruditos médicos universitários até os práticos barbeiros cirurgiões e as sábias parteiras. Prepare-se para conhecer os rostos por trás da cura medieval, compreendendo a complexa dança dos humores e as influências celestiais que, como vimos, formavam a base teórica da medicina medieval. Surge uma questão fundamental. Quem, afinal, era o responsável por aplicar esses conhecimentos na prática? Quem eram as mãos que tocavam, as mentes que diagnosticavam e os espíritos que confortavam em uma era onde a compreensão do corpo e da doença era tão diferente da nossa? A resposta não é simples, pois o panorama da cura na Idade Média era um mosaico vibrante de diferentes tipos de curandeiros, cada um com seu próprio papel, sua própria formação e seu próprio lugar na sociedade. Não havia um único médico, como o conhecemos hoje, mas uma hierarquia e uma rede de profissionais que trabalhavam por vezes em colaboração, por vezes em rivalidade, para aliviar o sofrimento. No topo dessa hierarquia informal, mas socialmente reconhecida, estavam os médicos, os physicians, ou medici em latim. Estes eram os eruditos, os intelectuais da cura. Sua formação era rigorosa e se dava nas nascentes universidades medievais, como Salerno, Montpellier, Pádua, Bolonha e Paris. O currículo era longo, envolvendo anos de estudo de textos clássicos, traduzidos do grego e do árabe, de figuras como Hipócrates, Galeno e Avicena. Eles aprendiam sobre a teoria humoral em profundidade, sobre a anatomia, muitas vezes a partir de textos e não de dissecações práticas que eram raras e controversas, a fisiologia e a farmacologia. A ênfase era na teoria e no diagnóstico. O médico universitário era um pensador, não um cirurgião. Ele observava, analisava a urina. Sua cor, cheiro e até sabor eram pistas cruciais. Sentia o pulso, interpretava os sinais astrológicos e,
Com base nisso, recomendava dietas purgantes eméticos ou sangrias, embora raramente realizasse ele mesmo esses procedimentos mais invasivos. Seus pacientes eram, via de regra, a nobreza, o clero e os comerciantes mais abastados, que podiam pagar por seus honorários e pelo prestígio de um tratamento tão erudito. O conhecimento desses médicos, embora limitado pela ciência da época, representava o ápice do saber médico formal e era transmitido através de manuscritos copiados meticulosamente, alguns deles verdadeiras obras de arte. Em contraste gritante com os médicos eruditos, tínhamos os barbeiros cirurgiões. Se os médicos eram a cabeça, os barbeiros cirurgiões eram as mãos da medicina medieval. Sua formação não vinha de livros e universidades, mas sim de um aprendizado prático, de mestre para aprendiz. Eles eram artesãos, muitas vezes membros de guildas, e sua loja era um centro comunitário onde, além de cortar cabelo e barbear, realizavam uma gama surpreendentemente ampla de procedimentos. Eram eles que executavam as sangrias, um tratamento quase universal para o desequilíbrio humoral, usando lancetas afiadas. Eram eles que extraíam dentes, muitas vezes com fórceps assustadores, sem anestesia e com pouca consideração pela dor. Cuidavam de feridas, lance em abscessos e furúnculos, reduziam fraturas e luxações. Em casos mais extremos, realizavam amputações, um procedimento horripilante, mas por vezes necessário para salvar uma vida de uma gangrena galopante. Seus instrumentos eram rudes, mas eficazes: facas, serras, pinças, tesouras e ferros de cauterização. A falta de conhecimento sobre asepsia e infecção tornava qualquer procedimento invasivo incrivelmente arriscado. Mas, para a população em geral, o barbeiro cirurgião era o ponto de contato mais acessível e prático para as emergências e doenças físicas. Descendo um degrau na escada da especialização, mas igualmente cruciais, estavam os boticários. Pense neles como os farmacêuticos da Idade Média, mas com um toque de botânica e alquimia. Sua arte era a da preparação e dispensação de medicamentos. Eles eram os guardiões do conhecimento sobre as propriedades medicinais das plantas, minerais e substâncias animais. O boticário não apenas vendia ervas e especiarias, mas também as transformava em pós, pomadas, elixires, xaropes e pílulas, muitas vezes seguindo as prescrições dos médicos, mas também aconselhando seus clientes sobre remédios para males menores. Sua loja era um lugar de cheiros exóticos e mistérios, com frascos e potes contendo ingredientes de todas as partes do mundo conhecido. Eles usavam morteiros e pilões, balanças precisas e alambiques para destilações, criando compostos que eram tanto medicina quanto poções. O boticário era, em muitos casos, o primeiro ponto de contato para alguém doente, e seu conhecimento empírico era vasto, passado de geração em geração, ou através de aprendizado rigoroso. E, por fim, mas de forma alguma menos importante, estavam as parteiras. Na Idade Média, a saúde feminina e o parto eram quase que exclusivamente domínio das mulheres. As parteiras eram figuras essenciais em todas as comunidades, trazendo novas vidas ao mundo e cuidando das mães e bebês. Sua formação era quase inteiramente baseada na experiência e no conhecimento prático, transmitido de mulher para mulher, de mãe para filha, ou através de anos de observação e assistência. Elas conheciam os ritmos do corpo feminino, as posições de parto e as ervas que podiam aliviar a dor ou ajudar a induzir o trabalho de parto. Eram conselheiras, confidentes e, em muitos casos, as únicas profissionais de saúde que uma mulher veria em sua vida, especialmente nas áreas rurais. Embora não usassem instrumentos complexos, sua habilidade e sua intuição eram ferramentas insubstituíveis, e sua presença era um pilar de apoio e segurança em um dos momentos mais vulneráveis da vida de uma mulher.
Além desses papéis mais definidos, o cenário da cura medieval era preenchido por uma miríade de outros curandeiros, monges em mosteiros que cultivavam jardins medicinais e cuidavam dos doentes e peregrinos, curandeiros populares que usavam remédios caseiros e rituais, e as mulheres sábias das aldeias que combinavam conhecimento herbal com um profundo entendimento das necessidades de sua comunidade. Os instrumentos de diagnóstico, como já pincelamos, eram rudimentares. A observação atenta, a palpação, a inspeção visual e olfativa de fluidos corporais e a leitura do pulso eram as principais ferramentas. A tecnologia para espiar dentro do corpo era inexistente, e o conhecimento da patologia interna era inferido a partir dos sintomas externos e da teoria humoral. Assim, o panorama da medicina medieval revela-se não como um vácuo de ignorância, mas como um ecossistema complexo de profissionais, cada um com suas habilidades e limitações, operando com os conhecimentos e ferramentas disponíveis em sua época. Eles eram os guardiões da saúde em um mundo onde a doença era uma constante ameaça e a vida um delicado equilíbrio. E, embora suas abordagens possam parecer estranhas para nós, a base de seu trabalho, a busca pelo alívio do sofrimento e a compreensão do corpo, ecoa através dos séculos. E as ferramentas específicas que eles usavam para criar suas curas? A maior parte de seu arsenal não vinha de forjas ou laboratórios, mas da própria terra. Enquanto os médicos, barbeiros cirurgiões e boticários navegavam o complexo panorama da saúde medieval, seus arsenais de cura eram, em grande parte, dominados por um poder ancestral e onipresente, a própria natureza. Deixamos para trás os curandeiros e suas hierarquias para adentrar um reino mais verde, um jardim secreto, onde cada folha, cada flor, cada raiz guardava um potencial de cura que era a verdadeira farmácia da Idade Média. O herbalismo não era apenas uma prática, era a espinha dorsal de toda a medicina medieval. Um conhecimento transmitido por gerações, aprimorado pela observação e pela tradição e profundamente enraizado na compreensão do mundo natural. A base da medicina medieval era, sem dúvida, o vasto e complexo conhecimento das propriedades medicinais das plantas e ervas. Num mundo desprovido de antibióticos sintéticos, analgésicos modernos ou vacinas, a humanidade dependia do que a terra oferecia. Era um sistema de cura que entrelaçava a ciência empírica, a observação de quais plantas funcionavam para quais males, com a filosofia humoral e, por vezes, com a superstição ou a fé. Os curandeiros medievais, fossem eles monges, parteiras, boticários ou até mesmo camponeses com saberes ancestrais, viam o corpo e a natureza como partes de um todo interligado. Acreditava-se que as plantas possuíam virtudes específicas, capazes de restaurar o equilíbrio dos humores ou combater as doenças que desequilibravam o corpo. Centenas de espécies botânicas eram empregadas, cada uma com seu propósito e modo de preparo. A camomila, por exemplo, tão familiar a nós hoje, era valorizada por suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Chás e infusões de camomila eram administrados para aliviar a ansiedade, promover o sono e acalmar distúrbios digestivos, um uso que ecoa até os nossos dias. Sua flor delicada e seu aroma suave eram um bálsamo em tempos de dor e desconforto. Contrastando com a suavidade da camomila, encontramos a enigmática belladonna, ou a tropa belladonna, cujo nome já evoca um ar de perigo e beleza. Conhecida como erva do diabo ou cereja mortal, a belladonna era uma planta de uso ambivalente. Embora extremamente tóxica em doses elevadas, suas propriedades analgésicas e sedativas eram reconhecidas. Em mãos habilidosas e com dosagens mínimas e precisas, era utilizada para aliviar dores severas,
como as causadas por cálculos renais ou dores de dente insuportáveis. E até mesmo como um relaxante muscular ou dilatador de pupilas para fins cosméticos. Daí o nome belladonna, que significa bela mulher em italiano, pela crença de que suas gotas diluíam as pupilas, tornando os olhos mais atraentes. Contudo, o limite entre a cura e o veneno era tênue e perigoso, exigindo um conhecimento profundo e muitas vezes experimental. Outro exemplo notável é o absinto, ou Artemisia absinthium. Embora hoje mais associado a uma bebida alcoólica com reputação mística e alucinógena, na Idade Média era um remédio comum. Seu sabor amargo era um indicativo de suas propriedades medicinais. Era amplamente utilizado como vermífugo, para expulsar parasitas intestinais, e também como um tônico digestivo, estimulando o apetite e aliviando a indigestão. Suas folhas e flores eram secas e usadas em infusões ou maceradas para extrair seus compostos ativos. A sabedoria popular atribuía-lhe também a capacidade de afastar maus espíritos, mostrando a fusão entre o prático e o místico que permeava a medicina medieval. Além desses, a farmácia verde da Idade Média incluía uma miríade de outras plantas. O alecrim usado para problemas de memória e dores de cabeça, a sálvia para dores de garganta e feridas, a menta para problemas digestivos, o alho, reconhecido por suas propriedades antissépticas e para combater infecções, e até mesmo a papoula fonte do ópio, utilizada para sedação e alívio da dor, embora seu uso fosse cercado de cuidados e perigos devido ao seu potencial viciante. Cada planta era colhida no momento certo, seca com cuidado e preparada em diversas formas: decocções, ervas fervidas em água, infusões, ervas mergulhadas em água quente, cataplasmas, misturas de ervas aplicadas diretamente na pele, pomadas e ungüentos, ervas misturadas com gorduras ou óleos, e até mesmo em vinhos medicinais ou elixires. A salvaguarda e a expansão desse conhecimento herbalístico eram, em grande parte, responsabilidade dos jardins monásticos e dos herbários. Os monastérios eram faróis de conhecimento e centros de cura na Idade Média. Seus jardins, frequentemente chamados de hortus conclusus, jardim fechado, não eram apenas espaços de beleza e contemplação, mas laboratórios vivos de medicina. Monges e monjas, com sua alfabetização e dedicação ao estudo e à caridade, cultivavam meticulosamente uma vasta gama de plantas medicinais. Eles não apenas plantavam e colhiam, mas também estudavam os textos antigos de Galeno e Dioscórides, traduziam e copiavam manuscritos e registravam suas próprias observações e receitas em livros conhecidos como herbários. Esses herbários eram, em essência, os primeiros livros de botânica medicinal e farmacopeias. Eles continham descrições detalhadas das plantas, ilustrações, muitas vezes artísticas e precisas, informações sobre seus habitats, épocas de colheita e, crucialmente, suas propriedades medicinais e os métodos de preparação e aplicação. O Hortulus de Walafrid Strabo, um poema do século IX que descreve o cultivo de ervas em um jardim monástico, ou os trabalhos de Hildegarda de Bingen, no século XII, como o Física, são exemplos de como esse conhecimento era compilado e disseminado. Os monastérios serviam, assim, como centros de pesquisa, produção e distribuição de remédios, atendendo não apenas à sua própria comunidade, mas também aos camponeses e viajantes que buscavam alívio para suas aflições. Essa profunda conexão entre a natureza e a cura era mais do que uma mera dependência. Era uma cosmovisão. Acreditava-se que Deus havia colocado na natureza os meios para a cura de todas as doenças, e cabia à humanidade descobrir e aplicar essa sabedoria divina.
A doutrina das assinaturas, por exemplo, era uma crença popular de que a aparência de uma planta, sua forma, cor ou habitat, indicava sua utilidade medicinal para uma parte específica do corpo ou uma doença. Uma planta com folhas em forma de coração poderia ser boa para o coração, enquanto uma erva de cor amarela poderia tratar a icterícia. Embora hoje saibamos que essa doutrina é mais misticismo do que ciência, ela ilustra a tentativa medieval de encontrar ordem e significado na natureza, de decifrar os sinais que a criação oferecia para a saúde humana. A farmácia verde da Idade Média, com sua dependência de plantas e a engenhosidade na sua aplicação, demonstra uma forma de medicina que era ao mesmo tempo prática, empírica e imersa em uma profunda reverência pela natureza. Embora muitas de suas práticas possam parecer rudimentares ou até perigosas pelos padrões modernos, elas representam a base sobre a qual a medicina viria a se construir. No entanto, nem todas as curas medievais vinham do solo fértil dos jardins. Quando as infusões e os bálsamos não eram suficientes, ou quando a doença exigia uma intervenção mais drástica, os curandeiros medievais recorriam a métodos que eram, para dizer o mínimo, mais invasivos. Deixamos agora os aromas suaves dos herbários para explorar um lado mais agudo e por vezes doloroso da medicina medieval. A arte da cirurgia e suas intervenções muitas vezes brutais, mas necessárias. Enquanto as ervas ofereciam um bálsamo para muitas aflições e a esperança de reequilibrar os humores, havia males que exigiam uma intervenção mais direta, uma mão firme e, por vezes, uma lâmina afiada. Respire fundo e imagine um tempo onde a coragem não era apenas para o paciente, mas para o próprio cirurgião. A lâmina medieval era um instrumento de esperança, mas também de profundo sofrimento, abrindo caminho para uma faceta da cura que, embora dolorosa, era muitas vezes a única via para a sobrevivência, a cirurgia medieval. No coração das práticas cirúrgicas medievais, e talvez as mais ubíquas, estavam a sangria e a cauterização. A sangria, uma prática herdada dos antigos gregos e romanos e firmemente enraizada na teoria humoral, não era vista como um ato de violência, mas como um reequilíbrio essencial. Acreditava-se que o excesso de sangue ou sangue ruim era a causa de inúmeras doenças, desde febres e inflamações até dores de cabeça e melancolia. Remover esse excesso era, portanto, uma medida terapêutica fundamental. O processo podia ser tão simples quanto a aplicação de sanguessugas em pontos específicos do corpo, permitindo que esses pequenos vermes fizessem o trabalho de extrair o sangue, ou mais direto, com o uso de lancetas afiadas. Os barbeiros cirurgiões, frequentemente os praticantes mais comuns dessa arte, incisavam veias para liberar o sangue, muitas vezes em quantidades impressionantes, até que o paciente demonstrasse sinais de alívio, ou, mais pragmaticamente, até que estivesse visivelmente enfraquecido. O fundamento por trás era simples. Se a doença era um desequilíbrio, a remoção do excesso de um humor restauraria a harmonia. E, em alguns casos, como na redução da pressão arterial em quadros de hipertensão severa, embora não compreendida como tal, a sangria poderia, paradoxalmente, oferecer algum alívio temporário, ainda que os riscos de infecção e fraqueza fossem consideráveis. A cauterização, por sua vez, era o uso do calor extremo, através de ferros em brasa, para interromper sangramentos, destruir tecidos infectados ou tumorais, e até mesmo para selar feridas ou amputações. Era uma técnica brutal, mas eficaz para estancar hemorragias em uma era sem transfusões de sangue ou suturas complexas. O cheiro de carne queimada preenchia o ar, e a dor era insuportável.
No entanto, sua eficácia em prevenir a perda de sangue e, de alguma forma, em esterilizar a área, embora o conceito de germes fosse desconhecido, a tornava uma ferramenta indispensável no arsenal do cirurgião. Usava-se para tratar feridas profundas, abscessos, fístulas e até mesmo para remover tumores superficiais, com o ferro em brasa cortando e selando o tecido simultaneamente. Mas a cirurgia medieval ia muito além dessas intervenções rotineiras. Os cirurgiões medievais, embora muitas vezes estigmatizados em comparação com os médicos acadêmicos, eram homens e mulheres de notável coragem e, por vezes, de surpreendente habilidade. Eles realizavam procedimentos complexos e de alto risco, como amputações de membros. A necessidade de uma amputação surgia de lesões graves em batalhas, gangrena, infecções ósseas incuráveis ou esmagamentos acidentais. O processo era rápido, brutal e aterrorizante. O cirurgião usava serras e facas afiadas, muitas vezes sem qualquer forma eficaz de anestesia. A velocidade era crucial, pois quanto menos tempo o paciente estivesse sob o tormento, maior a chance de sobrevivência ao choque. A ferida era então cauterizada ou tratada com compressas e ligaduras. Outro procedimento notório era a remoção de pedras na bexiga, conhecida como litotomia. As pedras urinárias eram uma aflição comum na Idade Média, e sua remoção era um procedimento extremamente doloroso e perigoso. O cirurgião inseria instrumentos na bexiga através do períneo, ou, em casos mais desesperados, através de uma incisão na parede abdominal para extrair as pedras. A taxa de mortalidade era altíssima, mas para aqueles que sofriam de dores agonizantes e obstruções urinárias, era a única esperança. Além disso, havia a redução de fraturas complexas, a drenagem de abscessos, a remoção de cataratas oculares, uma técnica rudimentar chamada couching, onde a lente opacificada era empurrada para fora do campo de visão, e até mesmo a trepanação, a perfuração do crânio. A trepanação era realizada para aliviar a pressão cerebral após lesões na cabeça ou, em algumas culturas, para tratar doenças mentais ou epilepsia, na crença de que espíritos malignos seriam liberados. A surpreendente evidência de sobrevivência em alguns crânios medievais trepanados sugere que, em certas circunstâncias, a técnica poderia, de fato, ser realizada com sucesso. A questão da dor e da anestesia, ou a ausência dela, é um ponto que nos assombra ao contemplar esses procedimentos. Em um mundo sem éter ou óxido nitroso, a dor era uma presença constante e inevitável. A coragem do paciente era tão vital quanto a destreza do cirurgião. As formas de alívio eram rudimentares e perigosas. O álcool era frequentemente administrado em grandes quantidades, levando à embriaguez que podia entorpecer um pouco a percepção da dor, mas também aumentar o risco de sangramento e complicações. O ópio, introduzido através de rotas comerciais com o Oriente, era conhecido por suas propriedades narcóticas e era usado para aliviar a dor pós-operatória. Mais fascinante é a menção a esponjas soporíferas, spongia sonífera, que representavam a tentativa medieval de uma anestesia inalatória. Essas esponjas eram embebidas em uma mistura de substâncias como ópio, mandrágora, cicuta, beladona e outras ervas com propriedades sedativas e narcóticas. A ideia era que a esponja, uma vez seca e armazenada, pudesse ser reidratada e colocada sobre o nariz do paciente, permitindo que inalasse os vapores e caísse em um sono profundo o suficiente para tolerar a cirurgia. A eficácia era variável, e a dosagem imprecisa tornava-as extremamente perigosas, com risco de depressão respiratória e morte. No entanto, sua existência demonstra uma busca contínua por métodos de aliviar o sofrimento.
Em última instância, a velocidade do cirurgião e a fé do paciente eram as anestesias mais confiáveis. A evolução das técnicas cirúrgicas ao longo do período medieval é um testemunho da resiliência e da capacidade de aprendizado da época. No início da Idade Média, a cirurgia era frequentemente praticada por barbeiros cirurgiões, considerados artesãos e não intelectuais, em contraste com os médicos que se baseavam nos textos de Galeno e Hipócrates. No entanto, à medida que a Idade Média progredia, especialmente a partir do século XII, a cirurgia começou a ganhar mais respeitabilidade e formalização. A influência do mundo árabe foi crucial. Médicos como Abulcasis, do século X, cujos tratados incluíam ilustrações detalhadas de mais de 200 instrumentos cirúrgicos e descrições de procedimentos, foram traduzidos para o latim e se tornaram textos fundamentais nas escolas de medicina europeias. A Escola de Salerno, na Itália, um dos primeiros centros de ensino médico na Europa, foi pioneira na integração da cirurgia ao currículo acadêmico, produzindo figuras como Rogerius Frugardi, autor da Practica Chirurgiae, cerca de 1180, um dos primeiros manuais cirúrgicos completos da Idade Média. Rogerius defendia a limpeza das feridas e a importância da anatomia. Mais tarde, no século XIII, Theodoric de Luca, um frade dominicano e cirurgião, desafiou a doutrina galênica de que o pus era essencial para a cicatrização de feridas. Ele defendia a cura seca, argumentando que a limpeza e a sutura das feridas, sem a formação de pus, resultavam em melhores resultados. Embora sua ideia fosse radical e muitas vezes ignorada em sua época, ela prenunciava princípios modernos de asepsia. No século XIV, Henri de Mondeville, na França, e Guy de Chauliac, um dos maiores cirurgiões de seu tempo, continuaram a avançar o campo. Guy de Chauliac, em sua monumental Chirurgia Magna, 1363, compilou o conhecimento cirúrgico de sua época, influenciando gerações de praticantes e consolidando a cirurgia como um campo distinto e respeitável, embora ainda brutal. Esses cirurgiões medievais, com suas ferramentas rudimentares, sua limitada compreensão da anatomia e fisiologia, especialmente antes do advento das dissecações humanas mais sistemáticas, e a ausência de antissépticos e anestésicos modernos, operavam em um cenário de risco imenso. No entanto, sua coragem, sua capacidade de inovar e sua dedicação em aliviar o sofrimento humano lançaram as bases para a medicina cirúrgica que viria a se desenvolver séculos depois. Eles demonstraram que, mesmo nas condições mais adversas, a busca pela cura persistia, uma batalha diária contra a dor e a morte. No entanto, por mais hábeis que se tornassem e por mais corajosos que fossem os pacientes, havia uma força maior, uma sombra que se abatia sobre a Europa, testando os limites de toda a medicina medieval. As grandes epidemias que moldariam a sociedade e a compreensão da doença de maneiras que nenhuma lâmina, por mais afiada, poderia conter. E por mais impressionantes que fossem algumas dessas intervenções para a época, a medicina medieval enfrentava inimigos que nem mesmo a lâmina mais afiada ou a erva mais potente poderiam combater sozinhas. Inimigos invisíveis, implacáveis, que se moviam como sombras, dizimando populações inteiras e moldando o curso da história com uma ferocidade aterrorizante. O ar, por vezes, tornava-se pesado, não apenas com os odores da vida e da doença, mas com o presságio de um desastre iminente. Era a sombra negra das epidemias, a fúria invisível que varria cidades e continentes, desafiando a compreensão e a capacidade de cura de uma sociedade inteira. A Idade Média, com sua densidade populacional crescente e suas rotas comerciais interconectadas, era particularmente vulnerável a esses flagelos.
A mais infame, sem dúvida, foi a peste negra, que entre 1347 e 1351 ceifou a vida de, estima-se, um terço à metade da população europeia. Imaginar o terror, o luto e a desordem social que uma praga de tal magnitude causou é quase impossível para nós hoje. Mas a peste bubônica, com seus bubões negros e dolorosos, a peste pneumônica, que atacava os pulmões, e a peste septicêmica, que invadia o sangue, eram apenas as mais conhecidas de uma série de doenças devastadoras. O tifo, a varíola, a lepra, a disenteria e a gripe também faziam suas rondas periódicas, deixando um rastro de sofrimento e morte. Cada surto era um lembrete brutal da fragilidade da vida e dos limites do conhecimento médico da época. A medicina humoral, embora oferecesse um quadro teórico para entender o desequilíbrio, muitas vezes se mostrava impotente diante da velocidade e da virulência dessas doenças infecciosas. No entanto, mesmo em face de tal desespero, a Idade Média não foi totalmente passiva. Observações cuidadosas, embora ainda desprovidas da nossa compreensão microbiana, levaram a algumas das primeiras noções de contenção e saúde pública. A ideia de que as doenças podiam ser pegas de alguma forma, mesmo que o mecanismo fosse misterioso, começou a se solidificar. Foi assim que surgiram as primeiras medidas de quarentena. A palavra quarentena deriva do italiano 40 giorni, ou 40 dias, o período pelo qual navios e pessoas suspeitas de estarem infectadas eram isolados antes de poderem entrar em cidades portuárias como Veneza e Ragusa, atual Dubrovnik. Essa prática, embora não cientificamente compreendida em sua totalidade, era surpreendentemente eficaz em limitar a propagação de doenças. Cidades implementavam cordões sanitários, restringindo o movimento de pessoas e bens de áreas afetadas. Os doentes eram isolados em suas casas ou em lazaretos, proto-hospitais dedicados a doenças contagiosas, como a lepra e, mais tarde, a peste. Essas eram tentativas incipientes, mas cruciais, de controle epidemiológico, baseadas na observação empírica de que o isolamento reduzia a taxa de infecção, e onde as pessoas doentes encontravam refúgio ou, pelo menos, algum cuidado e compaixão. Em uma era sem sistemas de saúde estatais, o cuidado aos doentes e aos necessitados era, em grande parte, um ato de caridade. Os mosteiros, com suas tradições de hospitalidade e seu conhecimento de ervas medicinais, frequentemente serviam como centros de cura. Monges e monjas praticavam uma forma rudimentar de enfermagem, oferecendo consolo, alimentos e remédios simples. Muitos mosteiros possuíam enfermarias dedicadas aos seus próprios membros doentes, mas também abriam suas portas para peregrinos e viajantes enfermos. Além dos mosteiros, os hospitais medievais, embora muito diferentes dos nossos, desempenhavam um papel vital. Longe de serem apenas centros de tratamento médico no sentido moderno, eram instituições de caridade que ofereciam abrigo, comida e cuidados básicos a uma ampla gama de pessoas necessitadas. Os pobres, os idosos, os viajantes e, claro, os doentes. Eram frequentemente administrados por ordens religiosas e financiados por doações de nobres e da igreja. Embora os tratamentos médicos diretos pudessem ser limitados, a ênfase na higiene, tanto quanto compreendida, no conforto e na alimentação adequada, certamente contribuía para a recuperação de muitos. Alguns desses hospitais, especialmente os maiores em cidades importantes, começaram a desenvolver uma estrutura mais organizada, com diferentes alas para diferentes tipos de pacientes e, em alguns casos, até salas de cirurgia. Eles eram o coração da assistência social e médica em suas comunidades, um farol de esperança em tempos de vulnerabilidade.
A luta contra as epidemias e a evolução das instituições de cuidado na Idade Média revelam uma sociedade que, apesar de suas limitações científicas, estava constantemente buscando maneiras de compreender e mitigar o sofrimento. As lições aprendidas nessas épocas sombrias, a observação da contaminação e a necessidade de isolamento, bem como a importância da caridade e do cuidado coletivo, lançaram as bases para muitas das abordagens de saúde pública que viriam a moldar a medicina moderna. E é exatamente sobre essas raízes antigas e os ramos modernos que delas brotaram que falaremos a seguir. E até mesmo as tentativas de conter a fúria das grandes pestes, como a peste negra, com as primeiras noções de quarentena, embora dolorosamente primitivas, plantaram as sementes para a saúde pública que conhecemos hoje. Mas, se olharmos mais de perto, percebemos que essa resiliência e essas tentativas, por mais desesperadas que fossem, não eram apenas respostas à adversidade. Elas eram a manifestação de um esforço contínuo para entender e mitigar o sofrimento. Um esforço que, surpreendentemente, ecoa em cada avanço da medicina moderna. O que, então, uma enfaixadura de ervas do século XII e uma cirurgia de ponta de hoje têm em comum? A resposta reside nas raízes profundas que a medicina medieval lançou, cujos ramos se estendem até os mais sofisticados procedimentos e medicamentos da nossa era. As conexões diretas entre as práticas medievais e a medicina atual são mais numerosas do que se poderia imaginar à primeira vista, e elas não são meras coincidências, mas sim uma linha evolutiva contínua. Pensemos no herbalismo. Aquilo que na Idade Média era a base da cura, com boticários e curandeiros monásticos cultivando e documentando meticulosamente as propriedades de milhares de plantas, transformou-se na farmacologia moderna. Os herbários medievais, com suas descrições detalhadas e ilustrações, foram os precursores das farmacopeias e dos compêndios de medicamentos. Muitos dos princípios ativos que hoje isolamos e sintetizamos em laboratório foram descobertos em sua forma bruta, por meio da observação e experimentação medieval. A casca do salgueiro, usada para aliviar dores e febres, continha o ácido salicílico, precursor da aspirina. A dedaleira, empregada para problemas cardíacos, nos deu a digitalis. O ópio, a beladona, a papoula, todas substâncias conhecidas e utilizadas, com seus riscos e benefícios, muito antes da era da química sintética. O conhecimento empírico acumulado por séculos de tentativa e erro, de transmissões orais e escritas, formou o vasto repositório de sabedoria botânica que a ciência moderna viria a refinar. No campo da cirurgia, embora a falta de anestesia e a incompreensão da asepsia a tornassem brutal, os barbeiros cirurgiões e os cirurgiões universitários desenvolveram técnicas que, em sua essência, são reconhecíveis ainda hoje. A sutura de feridas, a redução de fraturas, a cauterização para estancar sangramentos, a remoção de pedras na bexiga e até mesmo as primeiras tentativas de trepanação para aliviar a pressão intracraniana, todas representam os primeiros passos em direção à intervenção cirúrgica organizada. As ferramentas rústicas eram os protótipos dos nossos bisturis, fórceps e pinças. A observação de anatomia humana, embora limitada pelas restrições religiosas e sociais, começou a pavimentar o caminho para a compreensão detalhada do corpo que a Renascença e, posteriormente, a Era Moderna aprofundariam. A própria estrutura da prática médica, em muitos aspectos, tem suas raízes na Idade Média. Os primeiros hospitais, muitas vezes ligados a mosteiros e ordens religiosas, não eram apenas abrigos para os doentes, mas centros de cuidado, observação e, em alguns casos, de ensino. A ideia de um local dedicado à cura, com equipes de cuidadores, enfermeiros, muitas vezes monges e freiras e médicos,
é um legado direto dessa época. As universidades medievais, como Bolonha, Pádua e Montpellier, foram as primeiras a estabelecer currículos formais para o estudo da medicina, baseados em textos clássicos e árabes, e a conferir diplomas. Esse modelo de educação médica organizada e padronizada é a espinha dorsal de nossas faculdades de medicina atuais. A evolução do pensamento médico, da fé e observação à ciência foi um processo gradual e complexo. Na Idade Média, a medicina estava intrinsecamente ligada à filosofia, à astrologia e à teologia. A doença era vista não apenas como um desequilíbrio físico, mas também como um reflexo de desequilíbrios espirituais ou influências celestiais. A teoria humoral de Galeno, que dominou por séculos, embora errônea em seus fundamentos fisiológicos, incentivou uma abordagem holística, buscando o equilíbrio do paciente como um todo, não apenas tratando o sintoma, mas a pessoa. Com o tempo, a observação empírica, a coleta de dados sobre a eficácia de certas ervas ou procedimentos e a redescoberta e tradução de textos médicos gregos e árabes, como o cânone da medicina de Avicena, começaram a impulsionar um método mais sistemático. Essa transição da fé para a ciência não foi uma ruptura abrupta, mas uma fusão e uma evolução. Os médicos medievais, embora pudessem invocar santos ou ler o mapa astral de um paciente, também examinavam a urina, observavam o pulso e os sintomas com uma atenção que era, em sua essência, clínica. A alquimia, muitas vezes vista como misticismo, foi um campo de experimentação com substâncias e processos químicos que, embora não diretamente médica, contribuiu para o desenvolvimento de novos remédios e uma compreensão mais profunda da matéria. A curiosidade intelectual e a busca por conhecimento, mesmo dentro das estruturas teológicas da época, pavimentaram o caminho para o método científico que floresceria nos séculos seguintes. As lições que podemos aprender com a medicina do passado para o futuro da saúde são profundas e multifacetadas. Primeiro, a humildade. A medicina medieval nos lembra que o conhecimento é construído em camadas e que o que hoje consideramos avançado é o resultado de incontáveis gerações de observação, erro e descoberta. Segundo, a importância de uma abordagem holística. Embora a teoria humoral fosse imperfeita, ela incentivava a consideração do paciente em sua totalidade, mente, corpo, espírito e ambiente, algo que a medicina moderna, por vezes excessivamente especializada, começa a redescobrir através de abordagens integrativas. Terceiro, a resiliência e a adaptabilidade. Em face de recursos limitados e doenças devastadoras, a medicina medieval demonstrou uma notável capacidade de inovar e de oferecer algum tipo de cuidado, por mais rudimentar que fosse. Essa lição de perseverança e de busca contínua por soluções é crucial em um mundo que ainda enfrenta novos desafios de saúde. Finalmente, a influência duradoura dos textos e instituições medievais é inegável. Os manuscritos iluminados, que preservaram o conhecimento médico da antiguidade, as traduções árabes que o enriqueceram e as universidades que o difundiram, formaram a espinha dorsal do saber médico por séculos. Sem a dedicação dos estudiosos medievais em copiar, traduzir e comentar esses textos, grande parte do nosso legado médico teria sido perdido. As faculdades de medicina, os hospitais como centros de cuidado e ensino, e até mesmo a ideia de uma profissão médica regulamentada, são heranças diretas dessa era muitas vezes subestimada. Ao final desta jornada serena e profunda, pela medicina medieval, uma história aconchegante de cura, esperamos que sua percepção sobre essa era tenha se transformado. Longe de ser um período de escuridão total na arte da cura, a Idade Média foi um caldeirão de observação empírica, fé, filosofia e sim progresso lento, mas constante.
Aprendemos que os curandeiros medievais, em suas diversas formas, eram pessoas dedicadas, utilizando o melhor conhecimento e as ferramentas disponíveis em seu tempo para aliviar o sofrimento. Eles lançaram as bases para muitos dos avanços que hoje tomamos como garantidos, desde a compreensão das propriedades das plantas até a estrutura de nossas instituições de saúde. Esta exploração foi projetada para ser mais do que apenas um acúmulo de fatos. Foi um convite para desacelerar, para contemplar o passado com uma mente aberta e curiosa, e para apreciar a complexidade e a resiliência do espírito humano diante da doença. A história da medicina medieval nos ensina que a cura é uma tapeçaria tecida com fios de conhecimento antigo, de fé, de inovação e de uma busca incessante por bem-estar. Esperamos que você tenha se sentido à vontade nessa viagem no tempo, descobrindo as nuances de uma era que, embora distante, ainda ressoa em nossos dias. Se você apreciou essa jornada relaxante e informativa, e se este mergulho na história da cura o intrigou, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Deixe um gostei para nos mostrar seu apoio. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar de uma perspectiva tranquila sobre o passado e inscreva-se em nosso canal para mais explorações históricas que desafiam a mente e acalmam o espírito. Seus comentários e perguntas são sempre bem-vindos abaixo, pois a troca de ideias é a melhor forma de manter o conhecimento vivo. Até a próxima vez. Que sua curiosidade o guie e que sua mente encontre repouso no saber.